Olá, estão todos bem? Espero que sim. Estamos de volta com mais um DoceCast, que é o podcast da Farmácia de Manipulação Doce Erva de Ribeirão Preto. Meu nome é Rita Inácio, eu sou farmacêutica e sou proprietária da farmácia. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, que vai falar de um tema que a gente acha muito bacana, que vai falar de medicina preventiva, medicina integrativa, né? Promoção da saúde, como que a gente pode manejar e ter mais saúde, né? Com menos medicamentos, menos remédios, com estilo de vida mais natural. E eu acho que tem tudo a ver com a nossa ilustre convidada de hoje. Então, eu gostaria muito de apresentar para vocês a doutora Ana Paula Rocha. Doutora, muitíssimo obrigada por participar do nosso podcast. E a doutora Ana Paula é médica, ela é formada em Alfenas, né, doutora? Alfenas. Fez medicina lá. E pelo currículo dela, eu vi que ela tem, assim, nossa, já passou da cardiologia para a pediatria. E hoje ela trabalha numa área da medicina muito recente até, né, chamada medicina integrativa, que ela vai falar um pouquinho para vocês. Então, e a doutora tem um vasto currículo, né, na medicina tradicional, e ela vai falar para nós um pouquinho o que é que mudou na percepção dela durante esses anos, né, de estudo, de especializações, o que mudou na abordagem que ela hoje vê da saúde e por que ela hoje trata e trabalha com esse tipo de medicina que é mais recente, né, doutora? Conta um pouquinho para nós, muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, obrigada, Rita, por estar aqui, né, presente no podcast aqui da Doce Erva. E a medicina integrativa, ela chegou na minha vida, e a medicina preventiva, de uma maneira, eu falo que sofrida, né? Porque nada que a gente muda na vida, muitas vezes a gente muda porque a gente quer. Quando eu formei, eu comecei a trabalhar, a tratar os pacientes, e eu começava a ver que eu não estava realmente tratando o paciente. Você pega um sintoma e dá um remédio, e fica naquilo. E o paciente acabava não melhorando. E eu me sentia assim, falava, o que eu estou fazendo aqui? E nesses momentos eu até falei assim, meu Deus, será que eu escolhi a profissão correta, né? Falei, eu acho que eu escolhi a profissão errada, porque não é possível que o sentido da medicina só está em prescrever remédio. Aí eu comecei a estudar mais, que foi sempre uma coisa que eu gostei de estilo de vida, né? O quanto isso impacta na nossa saúde. Eu falei, eu acho que dá para ir além para a gente tratar os pacientes. E com isso, eu em muitos plantões, desgastada, exausta emocionalmente e fisicamente, eu comecei a me tratar com essa medicina preventiva, né? Mudar a minha alimentação, mudar meu estilo de vida, priorizar o sono, atividade física, que sempre era uma coisa que eu gostei de fazer na vida, mas por aquele momento que eu estava vivendo, de uma rotina exaustiva de trabalho, eu acabei deixando de lado. E comecei a me tratar. E comecei a olhar além dos problemas. Com isso, ao me tratar com um estilo de vida adequado, com suplementações adequadas, avaliando questões emocionais também, eu vi que dava para ir além. E não só comigo, com os pacientes também. E com isso eu acabei partindo para nutrologia, para medicina integrativa. Você me contou que você fez a especialização em nutrologia, né? Uhum. Porque aí você consegue fazer uma abordagem nutricional mais eficaz do que só com remédios, medicamentos, né, clássicos aí da medicina ortodoxa. Né? Porque às vezes, por exemplo, você pode estar com um sintoma depressivo, isso pode ter relação com alguma vitamina sua que está baixa, sei lá, o exemplo, o ácido fólico, e às vezes a gente não tem noção que isso está tudo conectado, né? Então, quando a gente vê que esses nutrientes, o impacto que eles têm na nossa saúde, o quanto isso é importante, você começa a valorizar eles mais e a utilizar no dia a dia, né? Então, a nutrologia, né, me deu essa questão, me mostrou o quanto esse estilo de vida, o quanto esses suplementos, esses alimentos são importantes para a manutenção e a prevenção de doenças em si. Com certeza. Então, foi uma guinada e tanto, né? Porque deve ter sido um processo difícil até, porque imagina a academia toda, né? Falando e tendo uma visão extremamente diferente do que é prevenção na saúde, porque tem um lobby enorme de várias frentes aí, né? Pressionando o mercado de medicamentos, né? Então, eu acho que isso é louvável. Eu achei que
essa guinada na sua vida foi muito interessante. Eu falo que né? você sai da caixinha, né? E com isso, você começa até às vezes receber críticas de profissionais, de colegas, porque você fala, nossa, mas ela tá fazendo isso. Mas aí você começa a ver que você começa a realmente tratar seu paciente. Eu falo que o que importa é você ver que seu paciente está melhorando, ele tá bem. Você não tá só simplesmente ali dando um remédio, né? Exemplo, o paciente tem uma dor de estômago. Aí você vai falar para ele, só toma esse omeprazol aqui e vai tomar o resto da vida? Não, né? Vamos ver o que está relacionado a essa dor de estômago. Será que eu estou me alimentando bem? Será que você está passando estresse? Claro. Então, será que está faltando algum nutriente aí? E começar a olhar, será que tem questões emocionais relacionadas a isso? Então, olhar além da doença e não só dar um remédio, né? Legal. Doutora Ana, me fala uma coisa, esse termo, né, medicina integrativa, eu mesma não conhecia esse termo até recentemente, né? Então, o que muda na abordagem, assim, o paciente, a sua abordagem eu já percebi, né? Prevenção, a parte de olhar como um todo, holístico e tal. Mas o que muda para o paciente? Ele tem responsabilidade sobre o tratamento? O que esse termo medicina integrativa quer dizer realmente, né? A medicina integrativa, ela utiliza o que há de melhor na medicina para o tratamento do paciente. Então, ela não fica restrita a uma opção. Exemplo, você vai pegar, eu tenho uma gastrite, que a gente comentou aqui. Eu vou olhar somente a parte, vou dar um omeprazol. Não, a gente vai olhar outras ferramentas que também podem ajudar. Desde, às vezes, uma homeopatia, às vezes, medicamentos frequenciais, até também alimentação, controle de estresse, e por aí vai. Então, a gente não fica restrito, a gente utiliza várias abordagens para o tratamento de uma doença em si. É legal isso, né? Porque você não se prende a um único viés da prescrição. E porque, na verdade, os nossos sintomas, muitas vezes, eles não têm uma única causa, né? Porque a gastrite lá, às vezes, tem um efeito emocional e uma alimentação ali que está se somando, ou um estresse. Então, nunca é só uma coisa. Por isso que eu falo que a gente tem que tratar o todo, porque quando a gente trata o todo, a gente realmente trata o problema. Claro, com certeza. Ô, doutora, uma curiosidade, né? Dos sintomas que você vê no consultório, assim, quais são os que mais te chamam a atenção, ou pela frequência, ou pelo que você, assim, fala, nossa, adoro esse assunto, adoro esse tipo de problema, porque eu sei que vai ter resultado. O que aparece mais, assim, que você gosta? Que eu gosto mesmo, eu gosto muito de tratar a saúde da mulher, né? Então, legal. assim, é um tema que eu gosto bastante. Mulheres que estão passando pela fase do climatério, né? Entrando na menopausa. E também sintomas relacionados a TPM, quadros de endometriose. Esses quadros são quadros que eu gosto bastante de lidar no dia a dia mesmo. Porque a TPM, ela muitas vezes, para muitas mulheres, é extremamente incapacitante, né? As pessoas têm enxaquecas, cólicas, né? E como que a medicina, né, preventiva cuida dessas mulheres com esses sintomas que são muitas vezes, assim, mensais, todo mês a mulher tem, quer dizer... É muito... Eu tenho, né? As minhas funcionárias têm umas que têm enxaquecas que não conseguem nem abrir o olho direito de tanta dor que sentem na cabeça. Então, como que a medicina preventiva integrativa cuida, né? Ajuda esses problemas das mulheres, principalmente a TPM nesse caso, né? Que são mulheres mais jovens, né? A TPM, ela é uma das coisas que mais incapacita as mulheres no trabalho, né? Isso é uma coisa geral. E tem várias coisas que dá para fazer para estar abordando isso de uma melhor maneira possível, né? Pensando na parte do que a gente pode fazer, ter um estilo de vida adequado. Isso vai desde uma alimentação adequada. São coisas básicas que eu tô falando, mas que a gente sabe que as pessoas não fazem no dia a dia, né? Não fazem mesmo. Desde um sono adequado, isso tudo ajuda a melhorar. Alimentação anti-inflamatória melhora muito, porque a gente sabe que o processo inflamatório piora os sintomas da TPM. Sono, controle de estresse, então atividade física, tudo isso ajuda. E aí tem outras abordagens que dá para a gente fazer, como nutrientes, por exemplo, um magnésio, uma vitamina B6, tudo isso pode ser feito também. Tem outras partes hormonais, que aí vai depender de cada caso, dependendo, às vezes, do uso da progesterona para algumas mulheres, né? E tem as questões emocionais. Eu vejo hoje em dia que as mulheres, elas estão muito sobrecarregadas, né? Porque elas adquiriram um posto de tipo, quero lidar com esse mundo também, igual os homens, vou desbravar esse mundo. Só que aquela mulher, ela não tem aquela mesma energia o mês inteiro, tipo, igual o homem, né? Que ele é linear, mais plano, né? A mulher, ela oscila. Então, assim, é um momento que a mulher teria que estar dando uma
baixando um pouco a guarda, ficando um pouco mais quietinha, e a vida faz a gente manter um ritmo muito acelerado. Então, junto esse estresse, tanto que a mulher está vivendo no trabalho, quanto as questões do estilo de vida, aí isso tudo sobrecarrega. E acaba que a mulher cada vez mais sentindo mais TPM, mais endometriose, mais sintomas relacionados à saúde feminina. Então, controlar tudo isso, desde a parte emocional, a gente saber que a gente tem que desacelerar em alguns momentos, se respeitar, né? Eu falo que olhar também para os nãos que a gente precisa falar e não fala, né? Ai, os sapos que a gente engole de vez em Sapos que a gente engole. Eu falo que a TPM é a panela, é na hora que a panela de pressão estoura. Porque, tipo assim, você vai engolindo aquelas coisas o mês inteiro. Aí você fala, ai, não vou brigar com ninguém, vou deixar aqui tudo debaixo dos panos. Aí chega essa hora, você não consegue mais, né, lidar com tudo isso. Então a mulher tem que entender que ela precisa falar não, que ela precisa ter um momento de baixar a guarda, ficar um pouco mais quietinha e mudar o estilo de vida. Que quanto mais saudável for o estilo de vida dela, menos ela vai ter esses sintomas. Então, readequar isso para quem não tem faz muita diferença. Nossa, forma geral. Mas eu nunca tinha pensado nisso, né? Nessa questão cíclica da TPM, e que nesse ponto que ela está mais sensível, vulnerável, inflamada, né? Não dá tempo de se recompor para depois melhorar. Porque realmente, no dia a dia, quem que consegue, né? Parar e falar, não, agora eu vou dar uma pausa, né? Seria o ideal. Seria, né? Seria. Mas vamos no outro aspecto que você falou, que eu acho que as nossas mulheres ouvintes podem tirar alguma dica da doutora Ana Paula, né? Ela falou de dieta anti-inflamatória, gente. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, né? Sempre, mundo, né? Todo dia, toda hora. Então, doutora, pode nos dar umas dicas de o que seria uma dieta anti-inflamatória para, né, tentar minimizar esses sintomas da TPM, né, que a atenção, na verdade, é síndrome, né, pré-menstrual, hoje é o nome correto, né, de se falar. Sim. Que dicas, doutora? Ter uma dieta anti-inflamatória, eu falo que é priorizar comida de verdade. O que é comida de verdade? É evitar industrializados, porque hoje em dia nossa alimentação tá toda cheia de industrializados, de processados, né? O que acontece? Ter muitos legumes, muitas verduras, né? Utilizar azeite, castanhas, frutas vermelhas, abacate. Evitar, assim, também excesso de carne vermelha, né? Dar uma moderada. Preferir, às vezes, carnes mais brancas. Tudo isso age como uma dieta anti-inflamatória. Claro, hidratar bem também. Então, no geral, é comer aquele prato arco-íris que eu falo. Um prato bem colorido mesmo, cheio de vida, né? Viu, gente? Tá vendo? É o primeiro passo para melhorar, né, os sintomas da TPM, né? Cuidado emocional, né, doutora? E a parte de alimentação. Estresse. E lógico, né? O estresse e tal. Mas, e sempre quando a coisa sair do controle, né? Sempre procurar um auxílio, né? Uma ajuda. Numa ajuda profissional, de preferência, se você tem esse viés, se você acha que isso é importante, né? Cuidar da saúde como um todo, procurar um médico como a doutora Ana, uma médica como a doutora Ana, que é mulher, também entende, né? Como que uma paciente com TPM se sente. Eu não sei se a doutora já teve. Nossa, quem nunca, né? Eu quase não tive, que engraçado. Gente, quase não tinha. Eu menstruava muito, mas eu não tinha dor de cabeça, cólica, era muito raro. Eu acho assim, pra mim os sintomas físicos nem eram tantos, mas eu acho que o emocional, sabe? Tipo, eu falo, bater aquela bad mesmo. Irritabilidade. Isso, né? Pesava muito. Aí eu comecei a me olhar nesse lado também, nessa sobrecarga, tudo isso que eu comentei aqui com vocês. E aí depois que eu comecei a mudar tudo isso, eu vi o quanto isso fez diferença. Nossa, que bom, legal saber disso. Me fala uma coisa, né? Todo mundo fala assim, eu comecei a tomar anticoncepcional, minha TPM melhorou, quer dizer, entrou com uma dose aí, geralmente estrógena, né, para minimizar sintomas da TPM, né? Tem muita mulher que fala, eu tomo pílula, então eu melhorei meus sintomas, né? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é mentira? Como é que é essa abordagem, assim, da medicina preventiva? Em último caso, se dá? Como que é, né? Uma vez que você tem um arsenal terapêutico todo, você citou progesterona agora há pouco, quer dizer, você tem um leque de opções de tratamento, né? Até que ponto isso é verdade, não é? Ajuda, atrapalha? Para a medicina da saúde, né, menstruar é saúde. Então, o anticoncepcional, ele tá tirando um fluxo seu de energia, uma coisa vital sua. Porque a menstruação, ela nos dá muitas dicas de como está nosso estado de saúde. Então, às vezes você fala assim, eu tô com um problema menstrual, meu ciclo tá irregular. Você tem que olhar além, porque provavelmente a menstruação, ela tá dando um sinal que outra coisa não tá legal. Então, assim, eu não vejo como algo saudável estar bloqueando a menstruação.
Essa menstruação de anticoncepcional não é uma menstruação porque a pessoa ovulou. Ou seja, ela não é o fisiológico. Isso é só um sangramento que a gente fala de privação hormonal. Então, não é a menstruação. Ela tá sangrando porque eu tirei ali o anticoncepcional aqueles dias e aí eu vou ter o endométrio vai soltar. Mas não é uma menstruação. A menstruação, ela é vinda de uma ovulação antes. E quando a gente toma anticoncepcional, a gente não ovula. Então, você sai da saúde. Claro, tem casos que vai ser necessário, às vezes, usar um anticoncepcional. Mas a maioria dos casos não é necessário. E você consegue manejar bem esse tipo de problema com as pacientes no consultório? Consigo só com uma abordagem mais nutricional, suplementação, cuidando do emocional. Cuidando do estresse. Você põe no colo, então, seus pacientes? Ajustando tudo isso. Ajustando tudo isso, consegue ter uma melhora muito grande. Mas é muito importante a gente entender que a gente dá o caminho, mas o paciente também tem que fazer, né? Porque assim, tem que ter responsabilidade. Porque às vezes você fala assim, olha, você precisa diminuir sua carga de estresse, porque o seu estresse está te causando isso. Se o paciente não fizer, não conseguir, sei lá, que seja parar um pouquinho, fazer uma meditação, ou sei lá, fazer alguma coisa que ela gosta, né? Tô dando um exemplo. E não vai melhorar, mas não é melhorar porque o tratamento não está adequado, porque a pessoa também não fez. Então, tem a parceria, eu falo médico e paciente, né? Precisa ser uma via de mão dupla, os dois estarem fazendo ali o melhor. Nossa, muito legal isso, é interessante essa história como que a menstruação, não é menstruação, sangramento forjado pelo anticoncepcional, porque não é, na verdade, o fisiológico, né? E eu nunca tinha pensado também por esse lado de que a menstruação dá sinais da saúde da mulher como um todo, como que tá, né? Vai doer, ok, mas vamos manejar, vamos tratar isso para que esses sintomas diminuam e a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor. E sem contar que os anticoncepcionais, a gente sabe, né? Eles vêm com um monte de efeitos colaterais. Outra questão que a gente vê além, agora olhando além da gente ver do anticoncepcional, que a gente comentou que os homens, eles têm uma linearidade, né? E a mulher, ela é uma montanha-russa mesmo, né? Um dia ela tá, né? Tô querendo se arrumar, outro dia eu quero ficar quietinha aqui no meu canto. E o que acontece? O anticoncepcional, ele entrou muito na vida da mulher, ele teve aquele poder de ajudar a mulher a correr atrás das coisas dela, do trabalho, mas a gente sabe que ele quis deixar a mulher linear. Então, com o anticoncepcional, você vai ter aquela dose diária, igual o mês inteiro de hormônio. Então, você não vai ter oscilação, porque você tinha me perguntado como que era a questão da TPM com anticoncepcional. Por isso que melhora, lógico, porque você não tem os altos e baixos. Eu falo que você não vai no baixo, mas também não vai no alto. Então, assim, você às vezes fala assim, mas eu não... A pessoa que usa anticoncepcional não tem TPM. Eu falo assim, mas você também não tem libido. Você não tem vontade de namorar, por isso que você não vai engravidar também, né? Então, a mulher, ela fica naquele linear. E para a sociedade que a gente vive, isso é um pouco interessante, porque é muito melhor eu ter um funcionário que vai o quê? Ficar estável o mês inteiro. Para que eu vou querer uma funcionária que tenha TPM, que às vezes vai precisar de atestado, que vai ficar cansada, ou às vezes vai ficar, alguns dias, não quero conversar com ninguém. Então, assim, não é para a sociedade que a gente vive, não é legal isso. É interessante que a gente se mantenha parecendo homens, assim. Sim, é verdade, nossa. Linear. Interessante. Mas no caso, então, para contracepção, que também tem a ver, né, quer dizer, tem a questão da TPM, mas também tem a questão da contracepção. Então, o que você normalmente indica é o DIU? Eu gosto muito do DIU de cobre, prata, né? Que é uma opção bem legal. Claro que nem todo mundo se adapta a ele, né? Eu falo que tem indicações. O DIU Mirena também eu acho uma opção legal, porque por mais que ele esteja um pouquinho de progestágeno, a mulher às vezes ainda ovula, então ela mantém mais esse ciclo natural dela, né? E claro, tem alguns casos que vai ter que ser utilizado outros métodos, mas assim, eu tenho várias pacientes que usam o método que não é mais tabelinha, né? Que eu falo que chama método de percepção de fertilidade, que avalia muco, temperatura e não vai tomando nada, ou camisinha mesmo. Cada uma vê opções, o que dá mais certo, claro, né? Cada uma tem a sua opção aí, né? Ô, doutora, vamos falar de outro assunto das mulheres, agora para da minha idade. Assim. Né? A questão da climatério, menopausa, né? Qual que é a diferença do climatério e da menopausa? As pessoas, eu tô no climatério, que na verdade ela tá na menopausa. Não, eu tô na menopausa, mas ela tá no climatério, que acho que é o que é mais comum, o que mais comum é o climatério, porque o climatério são todos esses sinais, sintomas que antecedem
a menopausa. A menopausa é a última menstruação, né? Depois que você menstruou, depois de 1 ano, aí você entrou na menopausa. Então, assim, a maioria dos sintomas está relacionado ao climatério, que também é uma loucura, né? Que a mulher fica vivendo, ela tá mais no baixo ali, mas ela tá com aquelas oscilações, então, geralmente, gera um transtorno na vida das mulheres, né? E hoje em dia existem alternativas, né? Que a gente sabe que a reposição com hormônios isomoleculares, que são hormônios iguais aos que a gente produz, e eu vejo que isso faz muita diferença na vida dessas mulheres. O estilo de vida também é determinante. Então, mulheres que têm estilos de vida mais saudáveis, alimentação, exercício físico, passam por esse período, assim, muito melhor. Eu tô bem, assim, até que eu não cheguei a tomar hormônio, mas eu tenho uma alimentação muito regrada, eu faço atividade física, então isso também me ajuda bastante. Então, você vê o exemplo disso, né? Eu E vivo o que falando eu para as vejo minhas todo dia. funcionárias comerem melhor, sabe, doutora Ana? É o jeito, né? Pega um Aí pouquinho você no tem pé, menos viu? TPM nas funcionárias, elas estão comendo melhor, né? E você tem Sim, tudo, um monte de com contexto. certeza. Então, assim, o climatério também é... Então, basicamente, né, a questão do problema da saúde da mulher, tanto na síndrome pré-menstrual, como na questão do climatério, menopausa, os conselhos basicamente são os mesmos, né? A dieta anti-inflamatória, que você já citou, estilo de vida, a questão do controle da emoção e tudo mais, né? Então, eu acho que os dois conversam bastante, né? Quer dizer que são coisas que a gente tem que levar para a vida toda, né, doutora? São coisas básicas, mas que eu falo que às vezes todo mundo tá cansado de falar, né? De escutar isso, mas ao mesmo tempo que faz muita diferença. E a gente só tem noção do quanto essas coisas básicas fazem diferença quando a gente coloca isso em prática nas nossas vidas. Então, às vezes a pessoa quer fazer uma reposição hormonal, mas ela nem tentou iniciar um treino de musculação, fazer uma atividade física, comer melhor. Então, vamos fazer o básico primeiro, ou vamos fazer tudo junto, né? Também que seja, Sim. mas tem que fazer o básico, porque você querer fazer uma reposição hormonal e não fazer o básico, aí não. Eu concordo. Então, assim, a gente tem que somar, né? Mas é muito difícil você mudar o comportamento alimentar, principalmente de uma pessoa que a vida inteira comeu diferente. Eu acredito que você passe por isso no consultório, né? Essas mudanças de estilo de vida. É uma construção lenta, tem que ter, assim, muito incentivo, né? Muita conversa, explicar. Então, você deve, assim, ter uma abordagem bem legal para trazer essas pessoas para esse novo estilo de vida, eu acredito. Não, eu falo que a chave de tudo tá em a pessoa entender o porquê que ela tem que fazer, né? Não é simplesmente vou fazer para emagrecer, porque muita gente fala assim, eu vou comer melhor para emagrecer, porque na cabeça das pessoas tá isso, né? Atividade física e alimentação é para emagrecer. E vai muito além de um peso. A gente acaba tendo isso como consequência, mas não é isso. Sim. Então, assim, é um trabalho mesmo e tentar explicar para o paciente, né? Orientar, você precisa fazer isso porque isso. Uma dieta inflamatória piora os seus sintomas da TPM por isso, ou piora os seus sintomas da menopausa por isso. A gordura, a mesma coisa, né? Então, assim, tem que explicar, porque quando a pessoa entende, eu acho que fica mais fácil. Com certeza, mas faz todo sentido, né, doutora? Agora, umas coisas que eu acho que nos dois casos são muito peculiares, assim, são sintomas bem parecidos, né? Lógico que em fases da vida muito diferentes, né? Um da moça jovem, da mulher que ainda não entrou na menopausa, que está lá tendo seus altos e baixos de TPM, etc. E a mulher que está no climatério e menopausa, né? Que são os fatores emocionais, né, doutora Ana? Eu acho que são comuns, lógico que em graus diferentes, em intensidades diferentes, mas, por exemplo, depressão, né? Irritabilidade, essas questões de ansiedade, né? Eu acho que nesses dois quadros, eles são muito fortes, né? Como que a medicina integrativa preventiva lida com esses sintomas que tem muito a ver com a questão emocional da pessoa, quase, né? Eu vejo que, principalmente, a mulher que está na fase jovem, ela tem muito a ver com a questão da ansiedade. A ansiedade tem muito a ver com esse estresse e com essa sobrecarga que ela tem, né? Igual eu te falei, do mundo aí de não parar. Agora, a mulher já em idade do climatério, eu vejo que tem muita relação com os hormônios mesmo, porque assim, eles estão oscilando, mas eles estão oscilando embaixo, os hormônios. Então, assim, isso afeta a nossa emocional muito, né? Porque os hormônios, eles mexem com a nossa química cerebral.
Então, a mulher, ela tende a ficar um pouco mais depressiva, ela tende a ter mais esses sintomas nesse momento que ela tá vivendo. Às vezes, ficar um pouco mais ansiosa também. Por isso que é importante manter o estilo de vida e também, se ver que isso não tá legal, procurar ajuda para tá fazendo uma reposição adequada, porque faz muita diferença. Transforma, assim, a vida da mulher. Nossa, imagino, porque são... Eu mesma vejo por mim, né? Meu problema... Eu acho que tem outra questão também na menopausa climatério, que interfere muito no emocional da mulher. Primeiro, a perda da vitalidade, a perda da beleza, né? A pele vai ficando mais enrugada, a gente vai ficando mais caída, a gente perde libido. É muita coisa para a gente administrar em coisas que são essenciais para muitas mulheres, né? Então, é complicado nesse momento, realmente tem que ter um profissional para ajudar, para a gente realmente ter assim, não, eu vou conseguir sair dessa, eu vou melhorar. De uma pessoa incentivando, ajudando, né, com a parte de suplementação, de alimentação, de boa orientação, eu acho que faz toda a diferença. E assim, eu lembrei de uma coisa. A mulher na menopausa, diferente da mulher jovem que tá vivendo aquele estresse, ela também tá tentando lidar, ela acha que ela vai perder a feminilidade e deixa de ser mulher quando ela entra na menopausa. Por isso que a menopausa acaba sendo um tabu na vida das mulheres. E as mulheres, às vezes, têm tanta dificuldade em encarar. Porque até socialmente a gente é vista como procriadoras ali. Sim. E é isso que acontece. Aí você chega ali, entrou na menopausa, a gente inconscientemente tem aquela sensação, agora eu não sirvo pra mais nada. Acabei, né? Não sirvo pra mais nada. Agora eu não sirvo pra mais nada. Então, assim, inconscientemente a mulher tem que lidar com isso. Aí você se vê, tipo, o que garante a mulher também numa situação? A beleza, né? Tipo, aí você se vê entrando numa situação diferente da que você vivia antes, né? Igual você falou, da pele. Aí você fica falando, eu acho que agora eu não sirvo pra mais nada, entendeu? Inconscientemente, né? Então, a mulher tem que lidar com esses sintomas também é um processo desafiador. Sem dúvida, porque a gente olha no espelho e fala assim, cadê eu, gente? Eu virei outra pessoa. É uma mudança muito grande o climatério, então assim, tem que estar com a cabeça muito boa para entrar nessa fase e realmente ter essa ideia de que eu estou bem. Uma fase eu perdi meus hormônios, eles pararam de ser produzidos, mas eu posso suplementar, não é? Você falou dos hormônios bioidênticos, por exemplo, né? Você fazer uma suplementação adequada, hormonal mesmo, né? Uhum. Eu acho que isso também entra na questão da medicina preventiva, não? Sim, com certeza. Porque esses hormônios também ajudam com vários sintomas. Igual você falou, às vezes a pele, isso acaba tendo um efeito na pele, sei lá, libido, que é uma queixa que eu vejo que muita mulher que tá na menopausa tem, tô com problema de libido, tô com ressecamento vaginal. Então, esses hormônios vão melhorar tudo isso. Claro, tem gente que passou por essa fase, passa por essa fase super bem, não sente nada, ou se sente também, não incomoda o estilo de vida que segue, tá tudo bem. Mas para quem incomoda, por que não fazer? Claro. Porque faz diferença, né? Não, porque é um sofrimento, né? Para que deixar a pessoa sofrendo? Ainda mais se você consegue recuperar boa parte dessa vitalidade, digamos, né, sexual, a parte de energia para fazer atividade física, né? Tudo isso. Eu acho que soma em tudo que a gente tem conversado aqui, todo nosso bate-papo, né, na questão da saúde, né? E você abriu o leque de tudo, de alimentação até hormônio, o que pode ser feito para melhorar a saúde, principalmente de nós mulheres, né? Então, mulheres jovens, quando estão com a TPM ali, né, com aquela irritabilidade, ansiedade, vida louca, corrida, e a mulher quando já vai entrando, menopausa, climatério e menopausa, né, que também tem um perfil um pouquinho diferente, já a menopausa começam os problemas de saúde mais cardiovascular, ósseo, já entra numa outra pegada, mas que eu acho que está tudo relacionado. E os hormônios têm relação com isso também, né? Com certeza. Você vê que tem que sempre olhar, né? O contexto. Sim. E uma última, né, abordagem, uma última pergunta, né, doutora Ana? Porque assim, a gente está falando aqui de alimentação, os tratamentos que podem ser feitos e tudo isso, né? Com certeza a gente está falando também de longevidade, né? Com certeza. A gente está falando isso porque tudo que... Envelhecer, todos nós vamos envelhecer, esse é o fato, mas com que velocidade nós vamos fazer isso, né? Então, a questão não é eu chegar lá nos meus 90 e querer rejuvenescer, a questão é eu ir envelhecendo, né, numa velocidade menor, porque o estilo de vida que a gente leva, que a gente está comentando aqui, o jeito que eu durmo, o que eu como, o nível de estresse que eu passo, né? As toxinas que eu sou exposta, por exemplo, a gente vê uma pessoa que fuma, que usa droga,
isso tudo acelera ou desacelera esse envelhecimento. Então, por isso que a gente tem que utilizar ferramentas que nos dê força, né? Que nos melhore, que a gente chega lá nos 90 anos, se Deus quiser, com vitalidade, né? É isso Essa aí. que é a intenção. Ai, que bom. Então, pessoal, é isso aí, doutora Ana Paula Rocha, hoje já falou, assim, umas coisas muito legais aqui, espero que vocês, né, comecem a pensar na saúde de vocês de uma forma diferente. Ela deu várias dicas aqui que espero que impactem, né, positivamente na vida de vocês. E então, por hoje, nós vamos encerrar o nosso DoceCast aqui com a nossa querida e muito conhecedora de saúde aqui, doutora Ana Paula Rocha. Doutora Ana Paula, gostaria de agradecer em nome da Farmácia Docierva, meu e da Adriana, sua presença aqui hoje. Estamos muito contentes, adorei nosso bate-papo. Eu também adorei, é um prazer pelo convite. Amei o seu convite da Adriana, né? Da próxima vez, a Adriana vai estar aqui pra gente conversar juntas, vai. Viu? Tô te intimando, viu, Adriana? Isso mesmo, pode intimar que ela vem, com certeza. Que ela falei, não, ela fica lá, né? Hoje tem jogo do Brasil, né? Então já viu, né? Então Um prazer bom. Enorme, Obrigada, viu? doutora. Um grande abraço de todos nós para você. Obrigada.